Olá amigos, sejam bem-vindos. Por conta desse represamento que há no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, de mais de 2 milhões de benefícios, o governo federal pensa até em convocar as Forças Armadas para ajudar nesta força-tarefa. Vejam que mais de 1.200.000 pedidos são para benefícios, concessão de benefício, entre eles aposentadorias, BPC, aposentadoria rural, auxílios e assim por diante. Então, José Carlos Pompeu do Nascimento, de Guarulhos, em São Paulo, Bernadette Gonçalves Ribeiro, de Ribeirão Preto, também em São Paulo, e Paulo de Tarso Afrânio Siqueira, de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Eles perguntam: vão começar as convocações dos 300.000 auxílios doença ou não? Além de todo esse imbróglio, esse represamento que há no INSS, eles vão deixar passar essa fase, aliviar a pressão, ou já vão convocar, de acordo com o governo, que seria para este mês ainda de janeiro, 300.000 auxílios doença para fazerem as perícias médicas. Eu realmente não acredito, isso é uma opinião particular, que o governo faça isso. Porque pela quantidade, mais de 2 milhões que já estão represados, colocar mais por cima, 300.000. Se os médicos peritos fizerem as perícias desses 300.000 e quem vai analisar, quer dizer, não dá para entender, com um problema seríssimo desse que o governo está passando, onde mais de 1.200.000 brasileiros esperam por uma resposta do INSS, ainda colocar por cima mais 300.000 benefícios de auxílio doença. Vejam que no ano passado o INSS ficou com 11.000 servidores a menos, e desses 6.000 técnicos. E não entrou ninguém no lugar desse pessoal para repor esse quadro. O problema do INSS já era grave, porque não cumpria prazos. O senhor ministro do STF, Alexandre de Moraes, achou pouco e ainda disse, ano passado, que o INSS não precisaria cumprir prazos, porque não seria punido. Vejam bem, já estava ruim. O ministro Alexandre de Moraes do STF achou pouco, ainda disse ao INSS que se ele não cumprisse prazos, não haveria nenhuma punição. Vejam no que deu. Não que seja responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, mas deu nisso. Se a justiça fizesse o INSS cumprir prazos, coisa que ele nunca fez, eu digo o INSS fez, não chegaria ao que chegou agora. Aí vem técnico do INSS dizer, mas isso é saldo do governo Michel Temer. Esse pessoal tem uma grande mania de culpar os outros, não assumem os seus erros. É claro que veio do governo Michel Temer, que ele saiu no final de 2018, uma parte de benefícios para serem periciados, para serem analisados. Mas não foi nem perto 2 milhões. Querer culpar outra pessoa por um erro da pessoa é de um desvio de caráter muito grande. Assuma o seu erro, eu errei. E vamos resolver, vamos trabalhar para resolver. Porque culpar quem quer que seja não resolve o problema. É muito fácil culpar outros governos. Daqui uns dias vão culpar Getúlio Vargas por conta de CLT, por conta de carteira de trabalho. Isso é muito feio para um governo que não consegue cumprir as suas tarefas básicas. O INSS sempre foi esta bagunça. Isso não é de hoje, não é do governo, todo mundo sabe disso. Então não queira culpar os outros pelos seus erros, assuma os seus erros e procure resolvê-los.
E vejam que o governo federal ainda diz que quer periciar, daqui até o final do mandato do presidente Jair Bolsonaro, 3 milhões de benefícios. 3 milhões que querem periciar, com mais 2 que estão empancados, são 5 milhões de benefícios. Eu acho que esse povo pensa que deve falar para anecéfalos ou acéfalos ou idiotas, para o cidadão acreditar que um negócio desse pode dar certo. Primeiro, resolva o problema de 1.200.000 brasileiros que esperam há muito tempo. Pessoas que trabalharam a vida toda e agora estão aí desesperadas, esperando 5, 6, 8 meses por uma decisão do INSS. E não queira culpar, repito, os outros pelos seus erros. É claro que dos governos anteriores, Michel Temer, que foi o último até 2018, veio uma parcela, mas isso não chega nem perto de 2 milhões de benefícios. Isso é incompetência do INSS de agora, de 2019 para cá. Para piorar, vejam bem, para piorar, a lei diz que o INSS agora precisa ou deve chamar os seus segurados de 6 em 6 meses. Antigamente era de 2 em 2 anos. Então o INSS ainda quer chamar segurados de 6 em 6 meses. O cidadão que fez a perícia em junho de 2019 já seria chamado agora em janeiro de 2020. Isso é uma grande piada, uma grande brincadeira. Eles colocam na lei, pode ser que seja cumprido daqui a 5, 6 anos, agora não. Não tem condição de chamar, isso é impossível. De acordo com técnicos do governo, provavelmente final de março e começo de abril comecem a chamar os benefícios por auxílio doença. Aposentados por invalidez provavelmente serão chamados poucos, porque já se esgotaram no governo Michel Temer. E o governo federal de agora, do governo Bolsonaro, já sabe disso. Poucos serão chamados para as perícias médicas. Digo aposentado por invalidez, porque quase se esgotaram no governo Michel Temer. Serão chamados os 300 mil auxílios doença. Como digo, eu não, os técnicos do governo, provavelmente final de março e começo de abril. E eu vou dizer aqui agora, não acredito nesta data. Provavelmente, digo isso, eu acredito que só no segundo semestre deste ano comecem a chamar os auxílios doença, a partir de julho, por aí. Porque não tem condição. São 2 milhões de benefícios represados e não tem pessoal para dar conta disso. O governo federal, por conta disso, vai gastar mais de 9 bilhões de reais para colocar isso em dia. Vai matar Paulo Guedes do coração, porque ele só pensava em economizar em detrimento dos aposentados e pensionistas do país. E agora o próprio governo vai dar um prejuízo de quase 9 bilhões de reais para colocar tudo isso em ordem. Ou pensa que esses militares que vêm não recebem para isso? Os técnicos que serão chamados, terceirizados, tudo isso custa e custa caro. Outra coisa é que o INSS concede benefícios de aposentadoria, auxílios e também o BPC. Só que o BPC não faz parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. O BPC faz parte da LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. O INSS administra, que poderia passar isso para outro ministério para desafogar. O INSS apenas administra, porque BPC e Bolsa Família não estão dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O dinheiro vem da LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. O INSS abarca tudo para administrar e não consegue fazer um bom trabalho. Então, respondendo a José Carlos Pompeu do Nascimento de Guarulhos, em São Paulo, Bernadette Gonçalves Ribeiro, de Ribeirão Preto, em São Paulo também, e Paulo de Tarso Afrânio Siqueira, de Teófilo Otoni.
onde eles perguntam: vão começar ou não as convocações para os 300 mil benefícios de auxílios doença? Na minha opinião, é que não. Pode ser até que o governo convoque, mas não dá para entender que com 2 milhões de benefícios represados, o governo ainda bote por cima mais 300 mil para perícias e análises. De acordo com técnicos do próprio governo, provavelmente final de março, começo de abril. A minha opinião é que só serão chamados, isso é opinião particular, só serão chamados a partir do segundo semestre deste ano. Pode ser que o governo chame antes. Hoje é quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.